homem como uma criatura caída. Vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ignorante do mal, e que Deus pôde dizer de sua obra que era o muito bom. Entretanto, esse belo estado de coisas durou somente um curto período de tempo, e o homem introduziu o pecado neste mundo pela desobediência do único mandamento que Deus deu a ele. O pecado entrou na criação de Deus e contaminou tudo aquilo que ele fez. Toda a criação sofreu como resultado da queda do homem, seu cabeça, mas o homem, como ser na mais elevada posição, talvez tenha sentido mais os efeitos disso do que o restante da criação. É importante cada um de nós percebermos que nascemos neste mundo com uma natureza pecaminosa e caída, como resultado da introdução do pecado neste mundo. Davi se referiu a esse fato, quando disse: "Em pecado me concebeu minha mãe", ó Salmos 51:5. Também, lemos: "Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram", ó Romanos 5:12. Como a solene verdade da queda do homem se relaciona com nosso assunto? No século XIX, um jovem se aproximou de um cristão mais velho que havia andado com o Senhor por muitos anos. O jovem lhe perguntou se ele teria algum conselho para um jovem que está iniciando na vida cristã. Sua resposta foi curta e direta ao ponto, pois ele disse: "Aprenda bem 5 palavras, a carne para nada aproveita", ou João 6,63. Esta citação do Evangelho de João apresenta muito sucintamente uma verdade muitíssimo importante. O pecado, ao entrar neste mundo, afetou cada parte do nosso ser. Esse efeito do pecado em todas as partes de nossa vida é ilustrado pelo que aconteceu com um irmão em Cristo que opera uma fazenda leiteira e que tinha um rebanho muito bom de vacas. Ele comprava a sua ração de uma grande empresa que também fabricava pesticidas. De alguma forma, parte do pesticida se misturou à ração do gado na fábrica, e essa mistura foi vendida em sacos rotulados simplesmente como ração para gado. Era um poderoso veneno, e no final todo o seu rebanho de vacas leiteiras teve que ser abatido e enterrado. O que foi ainda mais angustiante foi que simplesmente se livrar da ração contaminada não foi suficiente. Ela havia afetado as crias das vacas que não morreram e havia contaminado o celeiro e muitas coisas no celeiro. Não havia praticamente nada que não tivesse sido afetado pelo veneno, e levou muito tempo para tudo voltar ao normal. O pecado neste mundo é assim. Não está isolado de certas coisas, como talvez gostaríamos de pensar. Não, ele tocou todas as coisas, cada parte do nosso ser. Sabemos que nós todos temos pecado e temos uma natureza pecaminosa, mas será que percebemos que o pecado atingiu cada parte de nós, como indivíduos naturais? Muitos de vocês estão cientes de que há diferentes tipos de personalidade, e de uma forma geral todos podemos nos enquadrar em um ou em uma combinação desses diferentes tipos. Por exemplo, algumas pessoas são muito trabalhadoras, bem disciplinadas e bem organizadas. Essas são as pessoas que conseguem administrar qualquer coisa e que geralmente conquistam muito neste mundo. Sem dúvida essa habilidade foi dada a elas por Deus, e é justo dizer que teriam tido essa habilidade mesmo que o homem não tivesse caído. Mas essas pessoas normalmente têm um lado negativo, pois, muitas vezes, são arrogantes e intolerantes com os outros. Podem ser sarcásticas, e muitas vezes, não trabalham bem com outras pessoas. Podem chegar ao topo no mundo dos negócios e ocupar cargos de gestão, mas algumas vezes não são apreciadas pelos seus subordinados. Por outro lado, existem aquelas que são muito mais abertas e amigáveis, e são o que chamaríamos de pessoas sociáveis. São intuitivas, conseguem sentir o sentimento de outras pessoas e reagir apropriadamente. Normalmente têm muitos amigos e são muito queridas pelas outras pessoas. Novamente, isso é uma característica dada por Deus e teria sido parte delas sem a queda. O lado negativo é que essas pessoas, muitas vezes, têm problemas com autodisciplina e dificuldade em disciplinar outras pessoas. Elas têm mais dificuldade em cumprir o horário dos compromissos, gerenciar seus negócios de forma ordenada e assumir responsabilidades com seriedade. O que vemos na personalidade dos homens, incluindo nós mesmos, é em parte o que Deus em sua sabedoria criou, e parte o que o pecado introduziu. Vemos beleza na natureza, e reconhecemos a obra das mãos de Deus, mas daí vemos a ruína que o pecado trouxe.
O homem natural, sem a sabedoria da palavra de Deus, não consegue juntar essas duas coisas. Ele acha o mundo uma confusão desesperadora de bem e mal. Somente a palavra de Deus pode nos dar compreensão de como essas coisas podem coexistir no mundo. Esses aspectos negativos de nossa personalidade são parte do efeito da queda do homem. Quando se trata de nós mesmos, quantas vezes damos desculpas, dizendo, eu fui feito assim. A implicação é que você terá que me aceitar do jeito que eu sou, porque foi assim que o Senhor me fez. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Nós somos o assombrosa e maravilhosamente feito Salmos 139:14, e isso inclui tanto a nossa constituição mental quanto a física. Entretanto, os efeitos do pecado são todos muito evidentes em nós, mentalmente, assim como fisicamente. Devemos reconhecer nossas habilidades dadas por Deus, mas nunca atribuir à mão de Deus as coisas que o pecado trouxe a este mundo. O pecado não arruinou toda a criação igualmente. Embora toda a criação tenha sentido os terríveis efeitos do pecado, Deus preservou este mundo de experimentar o efeito completo da queda do homem. Lembre-se do jovem príncipe rico que foi ao Senhor Jesus, querendo saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Quando ele disse ao Senhor que havia guardado todos os mandamentos desde a sua mocidade, está registrado que o Jesus, contemplando-o, o amou. Marcos 10:21. Esse não é o mesmo pensamento do amor de Deus por este mundo, como expresso em João 3,16. É verdade que o amor do Senhor se estende a todos neste mundo, mas esse versículo em Marcos 10 mostra o amor que o Senhor Jesus sentiu por aquele belo caráter, alguém que tinha o genuíno desejo de fazer o que era correto. Às vezes, encontramos aqueles que têm naturalmente uma disposição muito adequada, assim como encontramos pessoas que são exatamente o oposto. Aqui o Senhor amou esse jovem por causa do que ele era naturalmente. Mas a conversa que se segue com ele revelou o que realmente estava em seu coração. Quando o Senhor lhe disse claramente o que lhe faltava, seu verdadeiro estado diante de Deus foi revelado. Ele pensava que poderia ganhar a vida eterna guardando a lei, mas as palavras do Senhor mostraram que ele estava falhando na própria essência da lei. Quando perguntaram ao Senhor Jesus qual era o primeiro mandamento da lei, ele respondeu: o primeiro de todos os mandamentos, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12:29-31. Se o jovem príncipe tivesse amado Deus com todo o seu coração, alma, entendimento e força, ele teria ficado feliz em seguir o Senhor Jesus. Se ele tivesse amado seu próximo como a si mesmo, ele teria ficado feliz em abrir mão de seus bens para dá-los aos pobres. É algo humilhante perceber que muitas vezes Deus não escolhe a personalidade mais refinada, mas, em vez disso, escolhe aqueles que parecem ter sido mais seriamente afetados pelo pecado. Paulo nos diz: e mais Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1:27-28. Somos atraídos por aqueles, como o jovem príncipe rico, que tem uma personalidade naturalmente mais agradável, mas que muitas vezes não tem interesse no Evangelho. Então, talvez encontremos o Senhor salvando aqueles que naturalmente desprezaríamos. Tudo isso tem o efeito de cumprir 1 Coríntios 1:29, que declara: e para que nenhuma carne se glorie perante ele. A graça de Deus é engrandecida ao trazer os piores deste mundo para Cristo e ao exibi-los com ele por toda a eternidade como um troféu de sua graça. Isso nos leva a outro ponto muito importante. E o que fazer quanto aos aspectos de nossa personalidade que não são errados, aquelas habilidades que foram dadas por Deus? Não podemos ter algum orgulho delas, e nesse sentido, estimarmos a nós mesmos? Podemos admitir que somos pecadores, e ainda sentir que há coisas boas a nosso respeito que podemos desenvolver. Temos que perceber que até mesmo aquelas habilidades que Deus nos deu são afetadas pelo pecado, porque nossa natureza pecaminosa, sem dúvida sob o controle de Satanás, usa essas habilidades de forma errada.
Embora as habilidades por si só não sejam erradas, pode-se fazer um uso errado delas. Suponha que um indivíduo tem habilidade em matemática. Como vimos, não há nada errado com essa habilidade, e sem dúvida ela foi dada por Deus. Mas Satanás, usando o pecado como alavanca, quer aproveitar essa habilidade e usá-la para a finalidade errada. Assim, os homens usaram suas habilidades em física e matemática para construir bombas, que agora têm a capacidade de destruir o mundo. Outro pode ter habilidade em música, enquanto alguns, que podem não ter habilidade para produzir música, têm o ouvido para apreciá-la. Sem dúvida, isso também é parte da bondade de Deus para com o homem. Novamente, o diabo usa a música para ocupar a mente humana com o prazer, e para impedi-la de pensar nos assuntos eternos. É solene que a primeira menção da música na Bíblia é em conexão com a família de Caim. Caim saiu da presença do Senhor, construiu uma cidade e passou a cercar-se de tudo que ele pensava que o faria feliz, mas deixou Deus de fora. Foi um descendente de Caim, de Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão, ou Gênesis 4:21. Isso não significa que há algo errado com a música, mas ressalta o fato de que o pecado usurpa até mesmo nossas habilidades dadas por Deus, e nos faz usá-las para um propósito errado. Vamos dar um passo adiante. Suponha que nossas habilidades dadas por Deus sejam usadas para o propósito correto. Estamos, então, fazendo o que é agradável a Deus? Podemos então atribuir crédito a nós mesmos? Não, mesmo fazendo o que é certo, como criaturas caídas sem Cristo, o motivo sempre será errado. O orgulho se mostrará, mesmo que minha habilidade seja usada para um bom propósito. Isso nos leva à nossa próxima consideração.